De receber a honra e a glória, a força e o poder. A Ele ministramos o louvor ao único a força e o poder. Bom dia, amados, sejam bem-vindos. Glória a Deus, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live, amém? A Ele ministramos o louvor, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Glória a Deus, que bênção. Mais um dia abençoado que o Senhor nos fez. Amém, queridos? Vai ser bênção hoje, vai ser poderoso. Nós vamos aprender algumas coisas da palavra de Deus de maneira sobrenatural para a honra e glória dele. Amém? Aleluia, que bênção, que bênção. Ser a Ti. Vamos orar, queridos? Vamos orar para a gente já estar iniciando essa live, para a honra e glória do Senhor? Feche seus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus, amém? Vamos falar com o Papai, o nosso Abba, o nosso Rabi, o nosso Mestre. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor, amém? Amado Deus, obrigado, Senhor, por essa live, por esse momento tão precioso nessa manhã. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor é um Deus sobrenatural. Tu és um Deus que nos ama de uma maneira sobrenatural, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada momento na Tua presença. Obrigado, Senhor, por poder hoje respirar. Obrigado, Senhor, porque hoje nós levantamos pela manhã e estamos aqui, falando um pouco da Tua palavra e aprendendo de Ti, Senhor. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça. Obrigado, Senhor, porque o Teu amor se irradiou em nós. E hoje nós estamos aqui, Senhor, pelas Tuas misericórdias. Obrigado, Senhor, Espírito Santo de Deus, por nos guiar, por nos revelar, por nos tirar do pecado, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Obrigado, precioso Espírito de Deus. Te amamos e te adoramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Que bênção, então. Vamos a mais uma live poderosa, em nome de Jesus. Aperta o seu cinto aí, que hoje nós vamos falar de algumas coisas muito importantes. Na verdade, eu estava já um pouco ansioso para falar sobre isso com vocês, para a honra e glória do Senhor. Eu queria que você continuasse com a sua Bíblia comigo, né? Efésios capítulo 6. Eu estou com a minha Bíblia aqui, amém? Você já sabe, de regra, de lei, toda vez que você vir a minha live, venha com a tua Bíblia, venha com um caderninho para você poder anotar aquilo que você está aprendendo da parte de Deus. Tudo bem? Glória a Deus. Vamos lá então. Nós estamos falando, querido, para quem é novo aqui na live, primeiramente, né? Quem é novo aqui na live, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você é especial para Deus, você é especial para nós e que você possa crescer aqui conosco no conhecimento. Vá se preparando porque muitas coisas eu vou confrontar que você aprendeu errado, talvez a sua vida toda. Sim, é isso mesmo que você está ouvindo eu falar. Muita coisa você aprendeu errado. Você não foi pela palavra, mas foi por homens, né? E homens são falhos, homens erram, mas a palavra do Senhor é inerrante. A palavra de Deus não erra, não muda, não falha. Ela é perfeita. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos lá então.
Vamos falar sobre batalha espiritual. Preste bem atenção, o que você vai aprender aqui hoje é sobrenatural da parte de Deus. Amém? Muitas pessoas, se entendessem o que você vai aprender aqui hoje, não estariam passando por problemas de maneira assídua, né? Problemas demais, problemas do inferno vindo sobre você direto. Então, se você tivesse conhecimento disso aqui, de maneira profunda, você não passaria por tantas lutas como você tem passado até hoje. O nosso maior problema, quando nós falamos de batalha espiritual, porque embora nós conheçamos a batalha espiritual, embora nós sabemos que Jesus lutou contra Satanás, batalhou ali, né, com a palavra de Deus no deserto, durante a vida de Jesus, o diabo sempre investindo para destruir a pessoa de Cristo e que ele não conseguisse vencer, né, cumprir o seu chamado, a sua missão nessa terra, que era morrer por toda a humanidade. O diabo também lutou contra Moisés, o diabo lutou contra Elias, pelaquela mulher chamada Jezabel. Sempre o diabo vai se levantar para destruir o homem de Deus e a mulher de Deus. Sempre. Se o diabo não se levanta contra a tua vida, você não é uma ameaça para ele. Se o diabo não se levanta para tentar destruir sua vida, você não é uma ameaça para Satanás. Então nós, que somos ameaças para o inferno, ele vai se levantar contra a nossa vida. Ele vai se levantar contra você, ele vai se levantar contra a tua família, ele vai se levantar contra os teus filhos, ele vai se levantar contra a tua casa, os teus negócios, a sua empresa, tudo que você tem, o diabo vai querer destruir. Amém? A Bíblia diz que o ladrão, ele vem para matar, roubar e destruir. Glória a Deus, queridos. Então, o que eu quero que você entenda nessa live de hoje é: eu não posso fazer vista grossa, eu não posso ser negligente quanto às batalhas espirituais. Jesus não foi, os apóstolos não foram, então eu também não posso ser manipulado, né? Eu não posso ser ali manipulado por batalhas espirituais porque demônios se levantam contra a minha vida. Eu preciso ser sábio, eu preciso ser uma pessoa de postura, uma pessoa que sabe o que faz. E é isso que eu estou aqui para te treinar. Tudo bem, queridos? Glória a Deus. Deixa eu ler o comentário da minha irmã, Maria Betânia. A live de ontem mudou totalmente o meu jeito de pensar, grata por seus ensinamentos. Amém, Maria. É um prazer estar aqui ensinando vocês. Vocês sabem que todos os dias eu estou aqui, todos os dias às 9 horas da manhã, às 7 horas da noite, ensinando vocês sobre a palavra de Deus. Profeta, qual que é o seu objetivo nessas lives? O meu objetivo é te levar a um nível tão profundo com Deus que você nunca mais vai sair dele. É te levar a um nível tão profundo com Deus em conhecimento, poder e glória e fogo do Espírito de Deus que nunca mais você vai querer sair do Santo dos Santos. Aleluia! Nunca mais você vai querer sair desse lugar tão poderoso, tão grandioso, que é a presença de Deus de maneira íntima. Amém? Glória a Deus! Vamos lá então? Show de bola! Vamos lá, queridos. Efésios capítulo 6, versículo 10. Você já está careca de ouvir isso aqui, né? Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Profeta, você pode me recapitular isso? Sim. Se fortalecer no Senhor significa intimidade com Deus. Se fortalecer no Senhor significa intimidade com o Senhor. Quando você se fortalece em Deus, você está gerando intimidade com Deus. É na intimidade que nós nos fortalecemos com o Senhor. É na intimidade que nós crescemos no poder de Deus. Não tem fogo do Espírito de Deus se não tem sacrifício de intimidade com Deus. Amém? Glória a Deus. Tá dando para entender isso aqui? Então, se você não tem intimidade com o Senhor, se você não tem tempo de oração, você já aprendeu isso aqui na live, né? Se você não tem tempo de oração, se você não lê a palavra do Senhor, se você pelo menos ali não tem um dia na sua semana que você jejua e busca a Deus matando a tua carne, dificilmente, querido, você vai conseguir vencer batalhas espirituais, tá? Eu tô falando aqui, será impossível, na verdade, porque as batalhas espirituais, elas são vencidas pelas ferramentas corretas, as ferramentas adequadas, né? Para nós vencermos a Satanás e seus demônios. Não é o que você pensa, não é o que você acha, mas é o que a Bíblia diz. Não é a maneira que você quer lutar, mas é da maneira que a palavra de Deus nos deixou as armas espirituais para batalharmos e vencermos. Amém? Então, para de usar, né, a força do seu próprio braço. Use a força da palavra de Deus, do poder de Deus e das ferramentas, das armas espirituais que o Senhor já nos deu nas regiões celestiais. Tudo bem, queridos? Glória a Deus. Maravilha. Tem o pessoal que está falando que está trabalhando aí, está ouvindo o ensino aqui, né? Benção demais, vocês vão crescer muito em nome de Jesus. O versículo 11 diz assim, Efésios capítulo 6, versículo 11. Vistam-se com toda a armadura de Deus.
Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Deixa eu falar uma coisa para você, presta atenção. Presta bem atenção. No versículo anterior nós lemos: quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vamos entender isso aqui. Quando eu tenho intimidade com Deus, isso começa a aumentar o poder de Deus na minha vida. A intimidade é a fonte do poder. Pessoas que não têm intimidade não têm poder. Você pode tentar orar por enfermos, você pode tentar expulsar demônio, querido, você não vai expulsar, tá? Vou deixar bem claro, eu sei que você aprendeu com seu pastor aí que basta você citar o nome de Jesus e ele vai embora. Mentira do diabo, tá? Isso é uma mentira. Não é o nome de Jesus que tem poder simplesmente. Nossa, profeta, como assim? Eu aprendi isso durante a minha vida, sim. O nome de Jesus até o diabo usa. Entenda isso aqui. O nome de Jesus até o diabo usa no candomblé, na umbanda, na quimbanda. O que eu quero que você entenda, querido, é: o nome de Jesus, ele tem poder na boca de quem tem autoridade, na boca de quem tem intimidade. O nome de Jesus, querido, é só mais um nome na boca daquela pessoa que não tem compromisso com Deus. É por isso que talvez você ora por algumas situações da sua vida e não acontece nada. Não acontece nada, sabe por quê? Porque você está aprendendo aqui que o nome de Jesus, ele tem poder na boca de quem tem autoridade. Então, querido, não adianta pessoas ficar usando o nome de Jesus, não vai ter eficiência, não vai ter eficácia, não vai ter poder. Eu já li para vocês aqui sobre Atos capítulo 19, os filhos do sumo sacerdote chamado Seva. Aqueles homens usaram 7 irmãos, foram expulsar um demônio, está na Bíblia isso, tá? Para quem não sabe disso aqui, tem pessoas aqui que não aprenderam isso ainda, mas está na Bíblia. 7 homens usaram o nome de Jesus para expulsar aquele demônio e eles não saíram. Amém? Glória a Deus. Bênção demais. Então, o que eu quero que você entenda é: não basta usar o nome de Jesus. Não basta você ter o nome de Jesus na sua boca. Isso não significa nada. Até o diabo fala o nome de Jesus. Mas o que você tem que entender é que o nome de Jesus, ele tem poder na boca de quem tem autoridade, na boca de quem tem intimidade. O que te garante o sucesso no uso do nome de Jesus, querido, é a intimidade com Deus. Tudo bem? O pessoal que está aqui na live, gente, que está falando aqui baboseira, né? Asneira, não dê ouvidos, tudo bem? Se começar a encher o saco, eu vou bloquear e vocês já conhecem a dinâmica da minha live. Tudo bem? Glória a Deus. Não percam tempo com pessoas que estão aqui na live falando besteira. Amém? Não perca tempo dando pérolas aos porcos. Não percam tempo dedicando tempo ao cachorro ali que volta ao seu vômito. Tudo bem? A Bíblia diz isso. Então não perca tempo com essas pessoas. Deixe que Deus trabalhe com elas. Elas vão prestar contas a Deus. Eu vou prestar conta a Deus daquilo que eu ensino. Vocês vão prestar conta a Deus daquilo que vocês ouvem, daquilo que vocês falam. Eu estou falando aqui pela Bíblia. Eu me pauto na palavra de Deus. Tudo bem? Então, pouco me importa o que essas pessoas estão falando. Tudo bem? Aprendam, querido, a ignorar. Profeta, como assim? Quando você aprende a ignorar, isso é uma chave de sabedoria para a tua vida. Aprenda a ignorar essas pessoas. Na verdade, quando você vê uma pessoa falando besteira aqui na live, ignore e fala assim: Senhor, tenha misericórdia da vida dessa pessoa. Tenha misericórdia da alma dessa pessoa. Abre os olhos dela porque ela não vê. Ela está cega. Assim como nós um dia estávamos cegos, essas pessoas também estão cegas. Então, ignore. A ignorância, não no sentido de falta de conhecimento, mas a ignorância no sentido de você ignorar alguém, é muito proveitoso para a sabedoria. Amém? Vamos seguir aqui com o que é mais importante, né? A palavra de Deus. Vamos lá? Já estamos aqui com quase 400 pessoas online. Vamos seguir com o conteúdo. Eu quero que você entenda um princípio básico da palavra de Deus e do mundo espiritual. O mundo espiritual, querido, ele é formado por pessoas que têm autoridade. O mundo espiritual, ele é formado por pessoas que têm autoridade. Tem pessoas, querido, que são pessoas que elas não compreendem o mundo espiritual e elas não entendem que o diabo, ele não teme o lado exterior. Ele não teme como você se veste, ou como você pintou o seu cabelo, ou como você deixa a tua barba. Ele está pouco se importando com isso. O que o diabo olha é o que você tem dentro de você. Se o Espírito Santo está dentro de você, se a presença de Deus está dentro de você, se o poder de Deus está dentro de você, é isso que ele olha, é isso que ele teme. Amém? O diabo, ele teme o poder de Deus, querido. Ele não teme o que você veste,
o que você fala, pouco importa para ele. Mas quando ele olha para você e ele vê o fogo de Deus dentro de você, o fogo do Senhor dentro de você. Eu lembro de uma vez, querido, quero contar isso para vocês. Eu já contei isso aqui, né? Eu acho que eu já contei aqui, eu fui na igreja. Eu não lembro onde que eu falei isso para vocês, mas no passado eu tinha uma moto. Eu tinha uma moto que eu me locomovia para fazer as visitas nas casas das pessoas. Eu gosto muito de visitar a casa das pessoas, né? Levar a palavra de Deus por meio das visitas. Então todas as visitas que eu ia com a minha motinha, pegava ela e ia para fazer as visitas, ia para o monte. Todos os dias eu ia para o monte com aquela moto. Eu tive que vendê-la para comprar um carro, né, na época. Mas isso foi há mais ou menos 3 anos atrás, tá? O que acontece? Eu lembro que eu tive uma visão espiritual. Eu quero contar isso para vocês, para edificar a fé de vocês. Eu quero contar isso. Isso aqui, querido, não estou inventando nada. Isso aqui aconteceu e pouco me importa se você acredita ou não. O que importa é que eu vi. O que importa é que o Senhor me mostrou isso no mundo do Espírito. Eu quero que você entenda uma coisa. Eu estava vindo do monte, isso era de madrugada. Estava sozinho, só eu e Deus, na presença de Deus. E eu voltando para o monte, o Senhor abriu os meus olhos espirituais e eu pude ver em cima daquela moto. Querido, era como se eu estivesse... Quem já assistiu aqui o filme do Motoqueiro Fantasma? No mundo espiritual, eu me vi pegando fogo, todo em chamas. A minha moto toda em chamas. E por onde eu passava era um caminho muito escuro. Eu estou todo arrepiado aqui, todo arrepiado nessa live. Era um caminho muito escuro para ir para o monte, tá? Muito escuro. Inclusive, poucas pessoas iam para lá durante a madrugada porque era perigoso. Mas eu não temo a homens, amém, queridos? Eu temo a Deus. E eu voltei com a minha moto naquela escuridão. E eu vi no mundo do espírito o meu corpo todo em chamas, a minha moto, os pneus todo em chamas. Eu olhava para trás no retrovisor, eu pude ver aquele rastro de fogo. Eu pude ver com os olhos espirituais. Eu estou todo arrepiado aqui, querido, todo arrepiado. E quando eu passava, eu olhava para aquele monte de mato do lado, eu pude ver aqueles demônios entrando com medo para os matos. Por mais que eles queriam me derrubar, tirar a minha vida naquela moto, eles não podiam nem enxergar o que estava sobre a minha vida. Pelo poder que eu carregava, o fogo do Espírito de Deus que nós carregamos. Isso é uma promessa, querido, que Deus deu para nós. O Senhor Jesus nos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Aquele que foi batizado com fogo, ele carrega o fogo do Espírito de Deus dentro dele. Aleluia! Não foi uma, querido, não foi 2 experiências similares a essa que eu estou te contando aqui. Quando nós estamos no mundo espiritual, os demônios, ele olha quem tem fogo do Espírito de Deus. Quem tem o fogo queimando dentro dele. Os demônios, eles sabem, querido, porque eles olham o mundo espiritual, eles não olham o mundo físico. Eles são espírito. Eles sabem quem tem o poder e quem não tem. Quem carrega o fogo e quem não tem fogo. Aleluia! Eles conhecem no mundo espiritual aquele que carrega a presença de Deus e aquele que é fraco. Aquele que não tem intimidade, aquele que está vazio da unção. Aquele que está vazio da unção do Espírito de Deus. Aleluia! Por que eu estou te contando isso? Porque eu quero que você entenda que o mundo espiritual é real e você precisa se posicionar no mundo espiritual. Você precisa ter sabedoria para se posicionar, entender as armas da nossa milícia, entender que no mundo espiritual nós somos uma ameaça para o inferno. Aleluia! O diabo, querido, ele tem que olhar para você e ter medo de você, não você ter medo dele. Eu converso com muitas pessoas no aconselhamento aqui pastoral da igreja que eu pastoreio, e muitas pessoas falam: profeta, eu não quero nem mexer com isso. Muitas chegaram para mim e falaram assim: profeta, eu não quero mexer com isso daí. Essa questão de batalha espiritual, isso aí não é para mim. Eu falei: ô meu irmão, sinto em te dizer, mas quando você aceitou Jesus como seu Salvador, Ele colocou uma arma na tua mão, uma espada na tua mão, que é a espada do Espírito, e colocou um escudo na tua mão esquerda, que é o escudo da fé. Colocou uma couraça da justiça no teu peito, um cinto da verdade, uma sandália do Evangelho, para que você vença batalhas espirituais com a armadura espiritual. Aleluia! Não tem como, querido, você que está aqui me ouvindo, se você conhece um pingo de palavra de Deus, um pouco da presença do Senhor, você já provou um pouco do poder de Deus, já pisou um pouquinho no Santo dos Santos, você sabe o que eu estou te falando aqui? O Senhor nos chamou para a guerra. Jesus não veio a este mundo trazer paz, mas espada, guerra. Nós somos soldados do mundo espiritual.
e precisamos, queridos, nos posicionar como tal. Tem pessoas, querido, que não batalhou espiritualmente, não sabe o que é uma batalha espiritual, embora ela esteja totalmente atolada dentro da batalha espiritual, ela nem sabe como sair de lá. É como uma areia movediça, querido, a batalha espiritual. Se você não sabe sair de lá, você vai ficar lá. E quanto mais você mexe, mais você afunda. É exatamente uma areia movediça espiritual. Você só vai sair daí, querido, com o auxílio do Senhor. É Ele que pega na tua mão e te tira desse buraco. Mas para que você saia, você precisa saber as armas espirituais. As armas espirituais, querido, já diz logo, armas espirituais, não são físicas. Você não vence, querido, o diabo, você não vence o diabo pelas armas físicas, pela sua forma de pensar ou pelo que você acredita. Nós vencemos as lutas espirituais com as batalhas, as armas espirituais, as ferramentas espirituais. E é sobre isso que eu quero falar aqui nessa live de hoje. Não sei se nós vamos conseguir terminar esse tema hoje. Se não der, eu termino na live da noite com vocês, tudo bem? Nós estamos aqui todos os dias às 9 horas da manhã e às 7 horas da noite, tudo bem? Então vamos lá, vamos ler o que a palavra de Deus diz. Efésios capítulo 6, versículo 12. Preste atenção nesse versículo. Se você está com a sua caneta aí, grife. Olha aqui minha Bíblia como é toda anotada, toda grifada, tá vendo? Ó? Os textos mais importantes eu grifo ela todinha. Então, querido, pegue sua caneta e anote, grife isso aqui que você vai aprender. Tudo bem? Preste atenção que a palavra de Deus está dizendo. Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados. Deixa eu te falar isso aqui. A sua luta, querido, não é contra o teu filho. Amém? O profeta, o irmão falou aqui, né? Profeta, eu faço a mesma coisa com a minha Bíblia. Tem gente que fala que é errado fazer isso. Meu irmão, não é errado nenhum, querido. Isso aqui é muito importante para você gravar a Bíblia. A minha Bíblia, querido, ela não é só... Talvez você está me olhando aqui, né? Você está me olhando e falando assim, nossa, como que o profeta consegue gravar tanto versículo, consegue ter tanta sabedoria? Olha a minha Bíblia aqui, ó. Toda pintada. Olha aqui, ó. Minha Bíblia é toda pintada. Cada cor simboliza um tipo de informação. Cada símbolo simboliza um tipo de informação. E foi assim que eu decorei a Bíblia. Amém? Pinte tua Bíblia, grife ela. Amém? Se for para você gravar, faça. O importante é que você grave a Bíblia. A Bíblia é sua, é para ler e meditar mesmo. Tudo bem? Pode sim pintar, rabiscar. Se for para você fazer ali uma anotação, rabisca ali do ladinho, anote. Isso é importante para que você grave a palavra de Deus. Tudo bem? Glória a Deus. Benção demais. Maravilha. Eu não tenho tanta facilidade de gravar assim. Eu tenho muita facilidade de ler e gravar, tá? Eu sempre tive essa memória boa nesse sentido. Por exemplo, quando eu fiz faculdade, eu nunca levei um caderno para a faculdade. Diante de Deus que eu estou falando aqui para vocês. A minha esposa, ela falava, como que você consegue tirar notas altíssimas na faculdade, mesmo sem levar um caderno? Eu não levava caderno, eu levava só meu cérebro. Amém? Mas não são todas as pessoas que têm essa memória para gravar rápido as coisas. Então, se você não tem isso, grave, anote, rabisque, leia, medite, anote com uma cor ali, é importante. Não importa o meio que você tem para adquirir o conhecimento da palavra, não importa a forma, faça. Tudo bem? Não importa como você... tem pessoas que são mais auditivas, né? Ela coloca ali um audiobook ali da Bíblia e começa a ouvir a Bíblia. Tem pessoas que gostam mais de ler. Tem pessoas que, como eu, têm uma memória fotográfica muito boa, né? De gravar muito rápido as coisas. Tudo bem também. Por que eu grifo a minha Bíblia? Para mim saber aonde está. Então, eu gravo, eu sei que está naquele texto, a minha memória é fotográfica. Então, eu bato o olho naquela página. Eu sei aonde está aquele texto na página da minha Bíblia. Amém? Então eu não só decoro o texto, mas também aonde está pela página. Amém? Mas cada um tem um tipo de memória, cada um tem um tipo de forma de adquirir o conhecimento. Tem pessoas, por exemplo, minha esposa. A minha esposa gosta de escrever, ela tem várias anotações dela. E ela aprende muito escrevendo. Então, por exemplo, quando ela aprende alguma coisa da Bíblia, ela anota. Aquilo faz ela gravar. Não importa qual seja a forma que você tem para adquirir conhecimento, querido. Não importa. Somente faça. Tudo bem? Não importa qual que é a forma. O importante é você gravar o conteúdo da palavra de Deus. Ter a palavra de Deus dentro do teu coração e dentro da tua mente. Isso é o que importa. Tudo bem? Mas,
Vamos lá, eu falei para vocês que eu ia ler um texto, né? Deixa eu voltar aqui só para me lembrar. Eu sei que eu ia ler um versículo da palavra com vocês agora. Efésios capítulo 6, vamos lá. Porque a nossa luta não é contra o sangue nem a carne, mas contra os principados. Lembrei. Eu quero que você entenda uma coisa. A nossa luta, deixa eu te falar aqui, preste atenção, você que está aqui me ouvindo aqui. Olha aqui dentro dos meus olhos aqui, preste atenção que eu estou falando com vocês. Para de escrever um pouquinho aí. Olha o que eu estou falando aqui para vocês. A sua luta espiritual não é contra o teu filho. Não é contra a tua esposa. Não é contra o teu marido. A sua luta, querido, no seu trabalho não é contra as pessoas. A sua luta é espiritual. 99% das suas guerras não são vencidas pelo que você faz, mas pelo que você batalha espiritualmente para vencer. Quando você se posiciona na batalha espiritual, querido, começa a orar, você começa a dizer: Satanás, saia do meu casamento, saia da minha vida financeira, eu te expulso em nome de Jesus, eu não te aceito na minha casa. Se você entrou na minha casa, está perturbando meus filhos, a minha noite de sono, tirando a minha paciência, colocando brigas no meu casamento, eu te expulso em nome de Jesus. Aleluia. Quando você começa a se posicionar no mundo espiritual, você está entendendo esse texto. Qual que é o texto, profeta? O texto é que a batalha não é física, a batalha é espiritual, querido. Amém? A sua luta, aquilo que você está vencendo, tentando vencer, é espiritual. Você não vai vencer na carne. Você não vai vencer essa batalha, querido, do jeito que você acha que vai vencer. Tem pessoas que estão procurando trabalho, procurando emprego, e o diabo está fechando todas as portas para ela, e ela acha que é normal. Quando ela deixa um currículo, o diabo vai lá, pega aquele currículo e amassa, coloca aquele currículo no último. Ou quando aquela pessoa que está ali recrutando as pessoas, ela começa a falar assim na mente daquela pessoa que está recrutando: rasga esse currículo, joga fora. A sua batalha, querido, é espiritual. Quando você luta com as armas espirituais, preste atenção no que você está aprendendo aqui. As coisas começam a fluir na tua vida. Você começa a ver as coisas fluindo. Porque quando você está batalhando e se posicionando no mundo espiritual, as batalhas, as guerras, as prisões espirituais, elas começam a cair. Os laços do inimigo, as armadilhas do diabo começam a quebrar. Você começa a desarmar as armas espirituais do diabo. Mas e se você não faz isso? E se você não faz isso? Deixa eu te contar uma coisa. Ontem aqui na igreja, deixa eu te contar aqui algo muito forte para alimentar o seu espírito. Ontem aqui na igreja, nós estávamos com um problema financeiro muito grande. Para quem não sabe, aqui na igreja, nós não pregamos dízimo, nós não cremos na obrigatoriedade de dízimos, nós cremos em ofertas e contribuições voluntárias. É isso que a igreja faz aqui. Então a gente sinaliza para a igreja o que a igreja está precisando pagar, e todos os irmãos fazem uma vaquinha, todo mundo ajuda com um pouquinho até pagar aquela conta, até pagar aquela dívida, enfim, o aluguel da igreja. Né? Para quem não sabe, eu pastorei uma igreja aqui em São Paulo chamada Êxodo Church, tudo bem? E ontem faltava um valor para pagar o aluguel da igreja e as contas da igreja. Então o que nós fizemos? Eu chamei a moça que é do financeiro da igreja, a Mari, ela me ajuda aqui na igreja na parte financeira, pagar as contas, pagar as coisas da igreja. E ela falou: profeta, eu não tenho condições, não tenho dinheiro em caixa para pagar o aluguel desse mês. E o que eu fiz? Joelho no chão, sinalizamos a igreja e deixamos Deus trabalhar no coração das pessoas. E ontem, todas as pessoas da igreja, a maioria, né, muitas pessoas contribuíram e nós conseguimos pagar o aluguel da igreja. Sabe por quê, querido? Porque a nossa luta nós vencemos pela oração. As nossas batalhas espirituais nós vencemos pela oração, na fé e na oração. Isso foi ontem. Ela mandou aqui hoje a mensagem aqui para mim: profeta, conseguimos pagar o aluguel da igreja. Nós andamos por meio da fé, mas a gente também não anda só por fé. A gente sabe que o diabo tenta fechar os caminhos, travar a obra do Senhor. Então nós oramos e nós colocamos isso em oração e nós conseguimos pagar as contas. Isso foi ontem. O que eu quero que você entenda, querido, é que todas as nossas batalhas espirituais são vencidas pela luta espiritual, pelas armas espirituais. Você não vai vencer, querido, a tua falta de emprego, você não vai vencer, querido, a sua falta de ter financeiro bacana, o seu casamento, seus filhos. Você não vai conseguir vencer isso com o que você acha, com a sua inteligência.
Você vence isso, querido, com a sabedoria do alto e as ferramentas espirituais. Nós vencemos isso com as ferramentas espirituais do reino de Deus. Aleluia! Obrigado, Espírito de Deus, por essas revelações. Tudo bem até aqui? Se eu estiver indo rápido demais aqui no ensino, você pode me parar aqui na live e perguntar aqui algo que for pertinente ao tema, tudo bem? Glória a Deus. Vamos seguir aqui então com o conteúdo que o Senhor quer nos ensinar hoje nessa live. Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Deixa eu responder essa pergunta aqui da irmã Liliane Soares. Ela perguntou assim: já que o Senhor não crê no dízimo, você crê nas primícias? Acho que você quis dizer primícias, né, Liane? Liane, as primícias são importantes sim, a Bíblia diz isso, né? Mas a primícia não é algo obrigatório. A primícia é algo que você entende, é um princípio da palavra que você entende e você pratica. E aquele que pratica a primícia, ele é muito abençoado por Deus. Para quem está aqui na live e não sabe o que é a primícia, é basicamente, querido, você tirar ali da sua renda o primeiro dia a Deus. Por exemplo, se você é uma pessoa que ganha, deixa eu ver aqui, 3 mil reais por mês. Vou dar um exemplo, tá? É só um exemplo, tudo bem? Vamos supor que você tem ali, você ganha 3 mil reais por mês. Então você vai tirar o seu primeiro dia de trabalho ao Senhor e você contribui com isso a Deus. Isso é um princípio da palavra. E sim, pessoas que praticam isso são muito abençoadas. Mas isso aqui, querido, não é uma obrigação, tudo bem? Faz quem quer. Então quem faz, colhe dos frutos dessa semente, tá bom? Mas não é uma obrigatoriedade. Tudo bem, minha irmã? Então, por exemplo, no mês que você não conseguir fazer isso, Deus vai punir você. Isso não existe, isso não é bíblico, tudo bem? Mas Deus conhece o seu coração. Amém, queridos? Então quem quiser contribuir dessa maneira, amado, fique à vontade. Amém? Se você quiser ofertar ao Senhor um valor ali, oferte. Você não está fazendo aquilo para homens, você está fazendo aquilo para Deus. Amém? Mas nada no reino de Deus hoje é obrigatório. Uma pessoa que está passando um aperto financeiro e não tem como contribuir com o dinheiro, amado, você não está pecando diante de Deus. Amém? Você não está em pecado porque você não conseguiu contribuir na casa do Senhor. Tire esse peso da sua cabeça, tire esse peso que esse monte de pastor coloca sobre vocês. Amém? Glória a Deus. Para com isso, gente. O Senhor, Ele ama quem dá com alegria. Há um valor que o Senhor colocou no teu coração. Tem pessoas aqui que ficam, às vezes, aqui oferta na minha vida, né? Manda uma rosa aqui. Eu não peço isso, eu nunca pedi isso aqui na live. Para quem me acompanha aqui, eu não fico pedindo isso. Mas quem quer contribuir na minha vida, contribua. Amém? Eu não estou pedindo isso. Mas se você foi tocado por Deus fazer isso, faça. Mas não é algo que você tem que ser obrigado a fazer. Ou um pastor que tem que te obrigar a fazer isso. Isso não existe. A Bíblia, querido, é por voluntariarismo. É você voluntário a Deus. Você contribui do jeito que você quer, da forma que você quer. Tem pessoas aqui na igreja que não tem dinheiro, está apertado financeiramente, mas ela vem aqui na igreja ajudar a limpar a igreja. Ela está dedicando o tempo dela a Deus, a força de trabalho dela. Aquilo ali não valia dinheiro? Não valia um valor? Sim, não valia. Então ela faz aquilo por amor. Profeta, eu estou apertado esse mês, mas eu quero ir na igreja contribuir, ajudando a limpar a igreja. No dia da limpeza, no dia de ajudar ali limpar os banheiros. Posso ajudar, profeta? Pode, minha irmã, fica à vontade. Aqui na igreja, querido, nós vivemos dessa maneira. Tá? Para quem não conhece a igreja aqui em São Paulo, Êxodo Church, nós praticamos esse princípio da palavra. Tudo bem? Então, dízimos é passado, obrigações é tudo passado. Hoje nós fazemos aquilo por amor a Deus. Vai por mim, querido, e vai pela palavra. Tudo bem? Não vá por pastores mercenários. Vá pela palavra. Tudo bem? Por exemplo, uma pessoa fala assim, profeta, eu gostaria de continuar dizimando. Eu sempre falo para ela assim, ó, não use a palavra dízimo. Porque a palavra dízimo, ela nasce de forma obrigatória. Ah, profeta, mas e lá é Abraão? Gente, eu já expliquei isso para vocês aqui várias e várias vezes. Vamos falar da lei mosaica, tudo bem? Depois a gente fala o que veio antes da lei. Ah, Jacó deu dízimo antes da lei. Abraão deu dízimo antes da lei. Abraão fez isso uma vez, querido. Jacó fez isso uma vez. Para de usar isso como regra, sendo que eles fizeram uma vez. Então não use isso como modelo. Vamos pegar aqui a Moisés, tudo bem? Moisés, pela lei do Senhor, ele colocou o dízimo como obrigatoriedade, porque, querido, tinha muitas... É que se eu for falar sobre isso aqui, gente, vai dar tempo. Vai tomar nosso tempo. Mas resumindo,
A tribo de Levi precisava ter as contribuições porque eles não trabalhavam na terra. Então, os dízimos naquela época era para quê? Para os órfãos, para as viúvas, para os estrangeiros e para a tribo de Levi, os sacerdotes e os levitas da casa do Senhor. Hoje não tem nada disso, não tem tribo, não tem nenhuma tribo, não existe isso. Então hoje é outro modelo, hoje é igreja. Não confunda tabernáculo com igreja, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tudo bem? Então, hoje, profeta, como que é a forma de contribuição da igreja de hoje? Ofertas e contribuições voluntárias. Lembra quando Paulo pediu à igreja, eu não me lembro agora o nome da igreja, mas ele pede contribuições a uma igreja que era próspera, para ajudar outra igreja. Então é dessa forma que deve ser vivido o evangelho nos dias de hoje. O problema é que os pastores não vivem pela fé. Eles vivem colocando regras, porque ele tem medinho da igreja falir, né? A igreja não é dele, a igreja é do Senhor. Tudo bem, queridos? Glória a Deus. Bênção demais. Então, enfim, eu não quero falar muito sobre isso, mas sim, minha irmã, primícias é por amor a Deus. Você não faz isso por obrigação. E no momento que você não tiver também um dinheiro para contribuir, no mês que você estiver apertado, não tem problema. Você não está em pecado por não poder contribuir, querido. Amém? Mas uma coisa eu vou te garantir aqui. Agora eu vou falar de Bíblia. 2 Coríntios capítulo 9, do versículo 10 em diante. Você vai ver que aquele que pouco contribui, pouco colhe. Aquele que muito contribui, muito colhe. Amém? E o que não contribui, não colhe. Então isso aqui é bíblico, tudo bem? Isso aqui é um princípio, é uma lei espiritual imutável. Então se você contribui, você vai colher. Amém? Se você contribui, você vai colher. Tudo bem, amados? Glória a Deus. Bênção demais. Deu para entender esse ponto? Maravilha? Depois eu vou tirar uma live aqui só para falar sobre dízimo com vocês, tá bom? A gente quebra esses paradigmas na cabeça de vocês aí. É facinho. Tudo bem? Deixa eu responder a pergunta aqui da Clarinês Mazieiro, né? Clarinês, deixa eu te explicar uma coisa aqui que talvez você não entendeu desse versículo, tá? Quando Ananias e Safira morreram diante de Pedro, por que eles morreram? Eles não morreram porque eles não deram o dinheiro. Eles morreram porque eles mentiram a Deus. É diferente. O próprio Pedro disse, vocês venderam o terreno não está na mão de vocês. Vocês não precisavam trazer o dinheiro. Olha o que a Bíblia está dizendo para nós. Vocês não precisavam trazer o dinheiro. Estava o dinheiro na mão de vocês. Vocês faziam o que vocês quisessem com o dinheiro. Mas vocês trouxeram o dinheiro e mentiram a Deus. Então o pecado de Ananias e Safira foi mentir a Deus. E não porque eles não deram o dinheiro. Amém? Então não confunda as coisas, tudo bem? Deus nunca vai punir pessoas porque não deu dinheiro. Isso não existe, gente. Eu não sei o que vocês aprenderam até hoje. Isso é uma mentira do inferno. Com Deus não existe barganha. Você vai dar algo para Deus para Ele te dar outra coisa. Isso não existe com Deus. Amém? Isso não existe com Deus. Deus, tudo é feito na base do amor, da parceria. Deus quer a gente como filho, amado. Amém? Como filhos. Deus nos ama. Tira esses pesos da cabeça de vocês. Amém? Eu estou tirando o peso aqui de muitas pessoas aqui na live. Muitas pessoas que aprenderam errado. Querido, se eu estou falando errado para você, estude, por favor. Pesquise sobre o que eu estou te falando. Estude sobre esse tema. Amém? Muitos pastores já estão adotando o que eu estou te ensinando aqui. Sabe por quê? Porque eles já entenderam que o dízimo não é obrigatório. Os que continuam, infelizmente, são pastores mercenários. Infelizmente, essa é a verdade. Mercenários da fé. Tudo bem? Maravilha? Então, se você tem dúvida do que eu estou falando aqui, pesquise, estude. Tudo bem? Eu espero que nessas lives vocês estejam pelo menos tendo um pingo de dúvida, para que através da dúvida vocês cheguem à verdade da palavra. Estude a Bíblia. Busque a palavra. Não vá por homens. Não vá por homens. Vá pela palavra. O que te move é a palavra. Ela é a lâmpada para o nosso caminho, a luz para os nossos pés. Amém? Vá pela palavra de Deus. Nem tudo na Bíblia, querido, nem tudo na Bíblia hoje é para ser seguido. Tem coisas que está na palavra que é para dar exemplo para nós, princípios. Tudo bem? Se você for seguir a palavra de Deus à risca, as pessoas que fazem isso, elas não entendem a Bíblia. Não estudam a palavra. Então você não pode comer carne de porco, você tem que guardar o sábado, você não pode ter relação sexual com a sua esposa quando ela estiver no período menstrual.
Tudo essas coisas você vai ter que abominar. Isso aí são leis passadas, isso é passado. Hoje nós estamos em uma nova aliança com Deus. O sangue de Cristo inaugurou um novo testamento, uma nova aliança, um novo tempo. Tudo bem? Uma nova era na palavra do Senhor. Profeta, mas e o passado? A gente lê como exemplo, para aprender o princípio e não a lei. Nós olhamos para o Velho Testamento, querido, para aprender os princípios da palavra. Nós olhamos para as leis para saber que o nosso Deus é um Deus que não brinca. Amém, queridos? Glória a Deus. Maravilha. Uma vez, deixa eu contar um exemplo para vocês. Uma vez eu estava numa igreja, deixa eu falar para vocês aqui. Eu fazia parte de uma igreja há muitos anos atrás. E nesse tempo eu não era pastor, tá? Eu tinha aceitado Jesus como Salvador e estava aprendendo muitas coisas, mas eu sempre tive uma coisa muito forte. Eu sempre fui autodidata, eu estudo sobre tudo, querido. Eu estudo sobre mercado financeiro, talvez por isso que você me vê aqui na live abordando vários temas ao mesmo tempo. Porque eu estudo muito, eu passo praticamente o meu dia estudando. Então eu tenho conhecimento sobre mercado financeiro, sobre família, sobre a palavra de Deus, sobre muitos temas, né? Então, quando eu cheguei para Jesus, pode comer sim, gente, comer carne de porco, o sábado não é para ser guardado, isso tudo é mentira, tá bom? Isso é passado, junto com o dízimo, isso foi tudo abolido por Cristo, tá bom? Depois eu vou ler para vocês a palavra de Deus aqui, amém? O que eu quero que você entenda é o seguinte, então eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa, desde adolescente, eu sempre li muito, sempre estudei muito, então quando eu cheguei na igreja, quando eu aceitei Jesus como verdade, aceitei Jesus, né, como meu único suficiente Salvador. O pessoal daqui da live tá falando, né? Pode comer carne de porco, vocês estão preocupados com a feijoada, né? Vocês querem comer a feijoadinha no sábado, ali na quarta-feira? Pode sim, meu irmão. Coma a sua feijoada, come a sua carne de porco, aquela gordurinha, eu amo aquela gordurinha ali da bisteca, é maravilhoso. Amém? Não é pecado, coma à vontade. Coma a tua feijoada, coma a tua carne de porco. Amém? Isso tudo é passado. Isso era a lei que Deus deu para o povo judeu, o povo hebreu. Não tem nada a ver com a gente. Tudo bem? Nada a ver com a aliança que Deus fez hoje conosco. Aliança pelo sangue de Cristo. Amém? Eu já tirei muitas pessoas do adventismo. O adventismo é uma seita, né? A igreja adventista é uma seita. Então muitas pessoas eu tirei de lá já. Ganhei para Jesus e hoje elas vivem em paz, sem peso na consciência. Sabe por que eu estou falando isso para vocês? Não é eu que estou dizendo isso. É a Bíblia. A Bíblia diz que Deus mandou Pedro comer de tudo. Pedro, coma de tudo. Mas Deus, eu não posso comer isso. A lei diz que eu não posso comer. E Deus mandando Pedro, coma de tudo. Quem é você para falar que não pode comer se eu, Deus, estou mandando você comer? Amém? Então, fiquemos com a palavra de Deus. Tudo bem? Então, querido, deixa eu só fazer um adendo aqui com vocês, que talvez tem pessoas aqui que não sabem disso. Eu quero ler um texto para vocês da Bíblia. Talvez a pergunta que está na sua cabeça aí é a seguinte: profeta, então, o que nós não podemos fazer? O que ficou de proibição da lei? O que hoje nós não podemos fazer mais como prática, como vivência, né? Cultura. Deixa eu ler para você. Quem quer aprender sobre isso, anota esse versículo, que isso aqui é importante para você, tá? Quando algum pastorzinho vier sobre você trazendo um monte de peso, você fala assim, ó pastor, a Bíblia está dizendo que é só isso que eu não posso fazer. Tá bom? É a Bíblia que diz isso, não sou eu. Vamos lá, eu achei aqui, eu tô com a minha Bíblia aqui na mão, tá? Abra sua Bíblia comigo aí, Atos capítulo 15, bem rapidinho, gente, anota esse texto aí agora. Atos capítulo 15, nós vamos ler a partir do versículo 28, tá? Ó, Atos capítulo 15, quem puder escrever aqui pra mim no comentário, só para os irmãos aqui também, quem puder aqui ser meus assessores aqui na live, né, puder me ajudar com isso, que às vezes eu escrevo e não vai a mensagem. Então, se você puder escrever os textos que eu tô falando aqui, tá bom? Escreve aqui para os irmãos também aprender, tá bom? Atos capítulo 15, versículo 28. Atos capítulo 15, versículo 28, tudo bem? Atos 15, 28. Vamos ler o que a palavra de Deus, a palavra de Deus nos ensina, o que nós fomos proibidos pelo Espírito Santo de comer ou fazer. O que nós somos proibidos somente? Vamos ver aqui? Atos capítulo 15, versículo 28. Pois pareceu bem ao Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo mostrou para eles, né? Deu a entender para eles. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós
não impor a vocês maior encargo além dessas coisas essenciais. Só para você entender aqui o contexto, nessa fase aqui, os judeus... Gente, eu preciso gravar um curso, não tem como explicar isso aqui de maneira tão simples para vocês. Olha aqui para mim, rapidinho, a gente já vai continuar com o ensino aqui. Rapidinho. Você vê, ó, a gente tá falando de batalha espiritual, agora a gente tá falando disso aqui, mas amém, né? Tem muito falso líder aí que também tá manipulado pelo demônio, né? Por diabo, por Satanás. Então, vamos falar isso aqui. Eu quero que você entenda uma coisa. Na Bíblia, nós temos dois tipos de povos, tá? Nós temos o povo judeu, né? Que Jesus veio para eles, só que eles rejeitaram a Deus. Presta atenção, isso aqui é importante que você compreenda. Senão você não vai compreender o texto. Tá bom? Presta atenção nisso aqui. Quem eram os judeus, profeta? Judeus eram as pessoas que no passado tinham a lei. Amém? Dionísio falou assim, enrola e não fala. Você pode sair da live, tá? Eu vou falar no tempo que eu quiser. A live quem tá falando sou eu. Então eu vou falar no tempo que eu quiser. Estou sendo guiado pelo Espírito Santo. Se você tem maturidade em Deus, tem pessoas aqui que não têm. Então eu estou tendo paciência para ensinar as pessoas. Então não me acelere na live. Eu falo o que eu quiser aqui. Amém? Eu estou falando pelo Espírito. Beleza? Não me acelere. Eu vou falar aquilo que eu quiser. Tudo bem? Então se você não concorda com o que eu estou falando, pegue e saia da live. Você não é obrigado a ficar aqui. Vai aprender com outra pessoa. Tem pessoas aqui na live que não têm o conhecimento que você tem. Eu não estou aqui para levar justos. Eu estou aqui para levar pecadores e injustos ao Senhor. E isso aqui vale para todos aqui da live também, que está tentando de alguma forma aí falar alguma coisa. Se a carapuça serviu, vale para todos. Tudo bem? E não, eu não estou bravo. Eu estou super em paz. Tudo bem? Eu só estou falando a verdade. Vamos seguir aqui então. Eu quero que você compreenda uma coisa. Na palavra de Deus, querido, nós vamos encontrar judeus. Presta atenção. Escute isso aqui é importante que você aprenda. Profeta, quem eram os judeus? Jesus nasceu judeu. Os discípulos de Jesus nasceram judeus. Entenda isso aqui. Os judeus, Jesus ele veio para os judeus, ele veio para os dele. A Bíblia chama os judeus da menina dos olhos de Deus. Quando Jesus alcançou os judeus, teve um problema. Sabe qual que foi o problema? Os judeus rejeitaram a Jesus. Os judeus rejeitaram a Jesus. O que aconteceu como consequência? O Senhor, ele abriu a salvação para todos. Você pode perguntar para mim assim, profeta, mas por que Jesus, o objetivo de Deus não era alcançar todos? O objetivo do Senhor, querido, sempre foi alcançar todos. O problema é que eu e você eram os povos inimigos. Talvez você não sabia disso, mas eu e você, inclusive eu aqui, brasileiro, esse que está aqui pregando para você hoje, te ensinando a palavra, nós éramos gentios. Nós éramos o povo inimigo do povo judeu. Então, por que eu estou te ensinando isso aqui? Para você compreender o que nós vamos ler aqui agora. Senão você não vai entender. O povo judeu era o povo que o Senhor veio para alcançar. Mas teve um problema. O povo judeu rejeitou a Deus. Rejeitou a Jesus como Salvador. Isso está lá em João capítulo 3. E a luz do mundo brilhou, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Eles rejeitaram a luz. Quem era a luz? Jesus. Vai entendendo aí, vai anotando você aí. Profeta, por que você está querendo dizer isso? Porque hoje nós somos quem? Nós éramos, né? Os gentios. Exatamente. Nós éramos os gentios, os idólatras, os promíscuos, os pecadores, os que crucificaram Jesus. Éramos nós. Amém? Por isso que você vê aquele louvor, né? Que fala assim que nós éramos Barrabás. Nós éramos essas pessoas que merecíamos a condenação. Mas, para a honra e glória do Senhor, nós, os gentios, alcançaram... Deixa eu tirar esse rapaz aqui da live, porque ele não quer nada com Deus, não. Prontinho. Poderia ficar na live e aprender, né? Poderia ficar na live... Gente, deixa eu falar uma coisa, eu vou continuar aqui com o ensino, tá? Essas pessoas poderiam ficar na live e aprender. Isso aqui que eu tô falando pra vocês, ninguém mais ensina, gente. Ninguém mais fala sobre isso aqui. Hoje o povo só quer dinheiro. O povo não fala mais a Bíblia, não fala mais da palavra. Você tá aprendendo a palavra e o povo vem aqui pra encher o saco. Desculpa, querida, a maneira que eu tô falando, mas é a verdade. É a verdade. Então, eu já bloqueei, tudo bem? Mas poderia ter ficado aqui aprendido, né? Vamos seguir aqui com o conteúdo. Na verdade, essas pessoas queriam ficar e aprender, mas elas querem mostrar que
tem conhecimento, é baboseira, que besteira. Você vê, gente, como que as pessoas são ignorantes, para massagear o ego, né? Entram em lives, porque o irmão está pregando a palavra, deixa o irmão ensinar a palavra, deixa as pessoas ensinar a palavra, né? Mas amém, vamos seguir aqui. Então, querido, nós éramos os gentios. Nós éramos os gentios. O irmão falou que ele é petista. Ei, Fábio Nonato. Só você mesmo, hein, meu irmão? Agora deu para dar até risada aqui. Ele é petista. Amém, vamos seguir aqui em nome de Jesus. Perdão, gente, perdão. Petista foi demais, eu não consegui segurar. Amém, vamos lá. Nós éramos gentios, amém? Nós éramos gentios. Mas rapaz, o homem me tirou do sério aqui mesmo. Parabéns, meu irmão, parabéns. Petista foi... Glória a Deus. Que bênção, que bênção. 400 pessoas aqui dando risada de mim. Parabéns, meu irmão. Parabéns. Glória a Deus. Amém. Mas é bom a gente descontrair um pouquinho, né? É bom a gente descontrair um pouquinho. O humor sempre é bem-vindo para quebrar o gelo ali, né? Maravilha. Vamos lá, então. Vamos lá. Nós éramos gentios, correto? Nós éramos gentios. Eu tô rindo porque vocês estão dando risada. Então, aí não dá para seguir, né? Glória a Deus. E o mais engraçado é que eu estava falando recentemente sobre isso, né? Calhou certinho o comentário dele. A gente estava brincando aqui na igreja, com o pessoal da igreja, e calhou esses comentários, né? O irmão começou a imitar o Lula, né, com os 9 dedos, e aí ele começou a brincar aqui na igreja. A gente é uma igreja muito animada aqui, viu, gente? Vocês me veem muito sério assim, é que eu tenho essa postura mesmo, mas a nossa igreja aqui é muito animada, muito brincalhona, o pessoal brinca muito, né? Então o rapaz fez uma brincadeira desse nível, né? Brincando ali, tipo como se fosse pregando a Bíblia, mas o Lula pregando a Bíblia, pegando a palavra, né? Aí eu ri demais, aí ele falou que petista, eu linkei as coisas, aí eu tô rachando o bico aqui. Mas amém, glória a Deus. Vamos seguir aqui, amém? Glória a Deus, que bênção. Vamos seguir aqui. Eu quero que nós gentios. Então nós éramos o povo inimigo do povo de Israel. Talvez hoje você olha para você, né? Você fala assim, não, eu sou um homem de Deus, sou uma mulher de Deus. Mas nós não éramos mulheres de Deus e homens de Deus. Nós éramos pecadores, éramos escravos do pecado. Tem pessoas aqui que eram idólatras, pessoas que viviam no pecado. Amém? Éramos pessoas que, de fato, vivíamos longe de Deus. Os judeus, pelo menos, eles tinham a lei e eles obedeciam a lei de Moisés. Está entendendo? Então, quando Jesus ele veio, nós éramos essas pessoas. Amém? Só que, você está entendendo por quê? Deixa eu dar um exemplo da Bíblia, que aí você vai compreender de maneira mais profunda sobre isso, tá? Lembra daquela mulher cirofenícia que chegou para Jesus e ela falou assim, mestre, a minha filha está endemoniada. A minha filha está endemoniada na minha casa. Você pode, por favor, orar por ela? E Jesus ele diz uma frase muito pesada. Você vai entender aqui agora por que Jesus disse aquilo. Talvez você nunca entendeu sobre isso, né? Mas você vai entender aqui agora. Jesus ele disse uma frase muito pesada para aquela mulher. Ele disse a seguinte frase. Ele disse a seguinte frase. Eu não posso tirar dos filhos para dar para os cachorrinhos. Sabe como que os judeus viam? Eles viam os gentios. Sabe como que os judeus viam os gentios? Nós éramos gentios, né? Nós éramos essas pessoas. Sabe como que os judeus nos viam? Como cachorros. Talvez você não saiba dessa informação. Os judeus nos viam como cachorros podres, pecaminosos, cheios de demônios. É assim que os judeus nos viam. E por isso que Jesus disse aquela frase. Só que Jesus ele não disse assim, ó. Eu não posso tirar dos filhos para dar para o cachorro. Ele disse assim, ó. Eu não posso tirar dos filhos para dar para os cachorrinhos. Jesus ele ameniza a frase. Preste atenção o que Jesus quis dizer. Talvez você nunca entendeu isso aqui. Você vai entender agora. Jesus ele ameniza a frase. Ele quebra o padrão judaico. Preste atenção. Ele quebra o padrão judaico. Mas por que Jesus disse aquilo para aquela mulher? Ela estava fazendo um pedido tão bom, né? Senhor, você pode expulsar o demônio da minha filha? Minha filha está endemoniada. Sabe o que Jesus estava fazendo naquele momento? Jesus usou uma palavra no diminutivo. Preste atenção. Para provocar a fé daquela mulher. Aleluia. Jesus, querido, sempre fazia isso. Às vezes ele jogava as pessoas mais abaixo,
para provocar a fé dessas pessoas. Sem fé, aquela mãe não conseguiria libertar a sua filha. E quando Jesus ele disse aquilo, eu não posso tirar dos filhos para dar para os cachorrinhos. Em outras palavras, ele estava falando assim, eu quero provocar essa mulher para saber se ela tem fé mesmo para ser curada e para trazer a cura sobre a sua filha. E aquela mulher disse uma frase para Jesus e ele disse, eu não encontrei tamanha fé em Israel. Essa mulher é uma mulher de Deus. Ela disse, Senhor, eu entendo que os filhos, o Senhor veio para os judeus. Eu sei que os judeus são os santos. Eu sei que os judeus são os filhos. Mas ela falou assim, mas até os cachorrinhos comem da mesa dos filhos. Meu Deus. Gente, eu tô todo arrepiado aqui. Sabe o que aquela mulher estava entendendo? Sabe o que aquela mulher estava falando para Jesus? Jesus, eu entendo que você veio para os judeus. E eu sei que o meu povo é pecador, eu sei que nós somos sujos pelo pecado, mas tenha misericórdia, porque até das migalhas nós comemos. Ou seja, ela estava falando, eu estou ouvindo o teu discurso, querido, eu estou todo arrepiado aqui nessa live. Eu estou ouvindo as tuas pregações e eu recebo o que os judeus estão rejeitando. Aleluia. Os judeus deixam cair as migalhas, mas eu como do sermão, eu como da tua palavra. Aleluia. Rebiaçou de camandaragai. Aquela mulher, querido, estava cheia da presença de Deus. E a cura dela veio pelo milagre da fé que aquela mulher tinha. E Jesus ele disse, pode ir, a sua filha está liberta, a sua filha está curada. O que eu quero que você entenda? Vamos voltar um pouquinho aqui. Vamos voltar um pouquinho. Jesus, querido, não estava falando que ele não iria pregar para os gentios. Pelo contrário, aqueles 2 endemoniados que Jesus pregou, eles eram gentios. A cidade de Gadara. A cidade de Gadara, querido, era uma cidade gentia. Eles comiam porcos. Amém? Por que você acha que Jesus... Talvez você nunca entendeu isso, né? Por que você acha que Jesus permitiu que os demônios entrassem nos porcos? Porque o porco para os judeus era pecado. Tinha muitos porcos ali. Talvez, alguns teólogos dizem, mais de 2.000 porcos, né? Naquela situação. Então, Jesus, o que ele estava fazendo? Ele estava quebrando uma cultura de vender porcos. Amém? E Jesus estava matando dois coelhos com a cajadada só. Ele estava libertando aqueles 2 homens e estava aniquilando os porcos, que estava contaminando os judeus naquela época. Os judeus estavam desobedecendo a palavra de Deus porque estavam comendo carne de porco. E é por isso que Jesus permitiu que os demônios entrassem nos porcos. Amém, queridos? Glória a Deus. Depois a gente fala um pouco sobre isso, tá? Mas o que eu quero que você entenda. Jesus foi libertar aqueles 2 endemoniados. Eles eram gentios. Aquela mulher cirofenícia, aquela mulher do poço, gentios. Amém? Mas Jesus sempre estava pregando para essas pessoas. Sempre estava ensinando essas pessoas. Mas uma coisa é certa. A salvação veio por meio dos judeus. Amém? Glória a Deus, queridos. Bênção demais. Maravilha. Agora você pode compreender esse texto. Por que você vai compreender esse texto agora? Porque agora a sua mente está clareada. Agora você vai entender o texto porque os judeus estavam obrigando os gentios a viver como eles. Os judeus estavam obrigando os gentios a se circuncidar. Para quem não sabe o que é a circuncisão, todo judeu, isso era uma lei, todo judeu precisaria se circuncidar. Isso era o selo da aliança de Deus com o povo judeu. Todo menino com 7 anos de idade tinha que ir lá, uma pedrinha bem afiada, e cortava ali a pontinha do órgão genital, né? Aquela pelinha que fica na frente. Glória a Deus. E quando Deus colocou isso na sua lei, querido, era para evitar muitas coisas, tá? Inclusive doenças. Sempre Deus faz as coisas com sabedoria. Então, pensa um povo que não tinha higiene, o homem ali com aquela pelinha fechando, né? A glande ali. Pensa quantas doenças queriam ser transmitidas, né? Por falta de higiene. Então ali Deus também estava eliminando um problema. Fez uma aliança com o povo e estava eliminando um problema de higiene e contaminação entre o povo. Mas depois eu falo mais sobre isso, tá bom? Que isso aqui é mais arqueológico, né? É mais teológico. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte. Quando nós lemos esse texto aqui de Atos, capítulo 15, nós vamos ler agora. O povo judeu estava obrigando o povo gentio a viver como eles. Tá entendendo agora? O povo judeu começou a falar, não, você tem que se circuncidar, você não pode comer carne de porco, você não pode fazer isso, você tem que obedecer os 613 mandamentos,
fazendo com que o sangue de Cristo não fosse mais válido. Porque do que adiantava o sangue de Cristo se o povo já tinha sacrifício de animais para ser perdoado do pecado? Do que adiantaria Jesus vir e inaugurar uma nova aliança? Ele mesmo disse, esse é o cálice da nova aliança. Não foi Jesus que disse isso? Esse é o cálice da nova aliança. Tá entendendo por que dízimos são passado? Tá entendendo por que tudo isso é passado? A nova aliança pelo sangue de Cristo, o passado já era, querido. O que você lê no Velho Testamento hoje é só exemplo para nós. Hoje é só conhecimento, é princípio, aprender coisas ali. Mas não deve ser mais praticado as leis. Tudo bem? Romanos capítulo 8, versículo 14. Nós não vivemos mais pela lei, mas pela lei do Espírito. Tudo bem? Aonde eu quero chegar com você agora que você entendeu tudo isso? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você entendeu agora? Eu dei uma volta aqui, né? Em várias histórias para você compreender isso. E o irmão aqui me acelerando. Muita gente aqui na internet não conhece isso aqui. Tem muitos seguidores meus que não conhecem o que eu estou ensinando aqui. Boa parte das pessoas que estão dentro da igreja nunca ouviram isso aqui dentro da igreja durante anos. Tá entendendo, querido, por que nós hoje precisamos ter conhecimento da palavra? Amém? Glória a Deus. Tem pessoas que me mandam aqui mensagem no chat assim, profeta, eu tô há 15 anos, 10 anos dentro da igreja. Eu nunca, nem nesses 10 anos, eu ouvi tanto quanto eu tô aprendendo com você. Sabe por quê? Porque a Bíblia não está sendo pregada mais. A palavra de Deus não está sendo ensinada ao povo. A palavra de Deus não está sendo ensinada com verdade. Amém, queridos? Olha um monte de gente falando aqui, eu nunca ouvi isso, eu nunca tinha aprendido sobre isso. Olha lá, eu nunca mesmo tinha visto falar sobre isso, pessoal aqui da live. Então, querido, dê valor ao que você está aprendendo aqui, dê valor, sabe? Dê valor ao conteúdo que você está aprendendo aqui em nome de Jesus. Você vai crescer muito com Deus nessas lives, anota o que eu estou te falando. Você vai ser outra pessoa com Deus, outra cabeça, outra forma de viver, totalmente diferente, outro estilo de vida, porque sua mente está pautada na palavra e não com base no que homens ensinam, mas na Bíblia, na palavra. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, vamos ler o texto agora. Agora você está entendendo. Atos capítulo 15, versículo 28. Vamos ler junto aqui, presta atenção aí. Atos capítulo 15, versículo 28. A Mari falou assim, a Mari Bar, aí o seu nome é cortado, né? Ela falou assim, eu tenho 17 anos de evangelho, eu nunca ouvi isso. Vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo o que eu estou falando com vocês? Isso aqui é sério, gente. Isso aqui é sério. Obrigado por compartilhar, Mari, tudo bem? Muito obrigado por compartilhar. Mas eu te garanto que você vai aqui ganhar, nesses 17 anos, você vai ganhar tanto conteúdo, tanto conhecimento, tanto ensino, que você vai passar à frente, não no sentido de concorrência de Deus, tá, gente? Não existe concorrência no reino de Deus. Tudo bem? Mas quanto mais você conhece, mais você pode ser usada. Quanto mais você conhece, mais você pode ser usado por Deus. Amém? Quanto mais sabedoria, mais o Senhor me usa. Quanto mais conhecimento, mais poder de Deus. Tudo bem? Vamos lá então. Atos capítulo 15, versículo 28. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês, olha lá, não impor a vocês, vou repetir de novo, não impor a vocês, porque os judeus estavam impondo sobre eles coisas que era da lei, que não era mais para ser aplicado. No encargo, além dessas coisas essenciais. Então ele está falando assim, ó, nós não devemos obrigar os gentios a nada. Somente essas coisas essenciais, é o que nós vamos ler aqui agora. Quais são essas coisas essenciais? Aqui, querido, isso aqui é proibido, tá? Isso aqui você não pode comer e fazer, tá? Isso aqui é proibido diante de Deus. Agora você vai entender o que a Bíblia condena. Aqui é o que a Bíblia condena. Que vocês se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos. Você não pode comer nada sacrificado a demônios, tudo bem? Você não pode fazer isso. O que é sacrificado é Deus, é a Deus. O que é a demônios é a demônios. Tudo bem? Toma cuidado com o que você come. Toma cuidado com isso. Amém? O que Paulo fala sobre isso é que você não deve ficar perguntando. Ou seja, se você não sabe que aquilo foi condenado a demônios, tudo bem, você pode comer à vontade. Você não sabe. Ora, abençoa. Por isso que é importante você orar antes de comer, abençoando o alimento. Amém? Glória a Deus. Mas, se você sabe, você não pode comer. Tudo bem? Ou seja, você não pode comer nada sacrificado a demônios. Não faça isso, querido. Isso é pecado muito sério diante de Deus. Tudo bem?
Profeta, mas se eu não sei, fizeram alguma coisa lá, eu orei na comida, eu não sabia. Nesse caso, você não tem nada com o diabo, fique em paz. Tudo bem? Porque você não sabe. O apóstolo Paulo falou sobre isso na sua carta. Mas quando você sabe e come, nesse caso você está pecando. Eu vou falar sobre a pergunta de vocês já aqui, tá bom? Mateus 5,17, né? Sobre o Sermão do Monte. Eu já explico aqui pra vocês, tudo bem? Eu só quero concluir aqui esse ponto. Que vocês se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue. Ou seja, você não pode comer nada com sangue. Tem pessoas que comem aquele alimento, né? Que eles pegam o sangue do boi, cozinham, esqueci até o nome agora, chouriço, né? Chouriço que fala? Acho que é chouriço, né? Pecado, você não pode consumir sangue. Por que, profeta, que eu não posso consumir sangue? Porque sangue é vida. Sangue é vida, você não pode consumir sangue. Tá entendendo o que eu tô falando aqui? Eu tenho certeza que na cabeça de vocês veio aquela perguntinha assim: profeta, mas e o churrasquinho mal passado, né? Certeza que vocês perguntaram isso daí. É sarapatel, obrigado, minha irmã. Obrigado, é isso aí mesmo. Sarapatel, é isso aí. Ah não, é chouriço mesmo, não é? Se não me engano, é chouriço mesmo. Sarapatel é uma outra comida baiana, né? Mas vamos lá. Profeta, eu posso comer aquele churrasquinho com mal passado ali, com aquela carninha vermelha? Querido, pode, meu irmão. Aquilo ali não é sangue. Gente, e tudo que eu tô falando aqui pra vocês, eu estudei muito, amados. Eu não tô falando aqui do que eu penso, tá? Tudo que eu estou falando, eu estudei a fundo na palavra. Tudo isso aí que eu tô falando pra vocês, aquela carne mal passada, aquilo ali não é sangue. Tudo bem? Aquilo ali é uma substância chamada mioglobulina. É uma tintura vermelha do músculo, da carne, não é sangue. O sangue, quando você corta a carne do boi, o sangue já foi extraído, já saiu. Aquilo ali não é sangue. Aquilo ali é mioglobulina. Tudo bem? Então sim, você pode comer a sua carninha mal passada. Eu gosto sempre ao ponto, mas tem gente que gosta mal passada, tem gente que gosta já bem assada, né? Então fica tranquilo, você pode comer tranquilamente, tudo bem? Aquilo ali não é sangue. Aquele vermelhinho da carne, aquilo ali é uma tintura da carne chamada mioglobulina. Tudo bem? Depois vocês podem pesquisar sobre isso, tá? Mas vamos lá. Então, o que a Bíblia está falando para mim me abster então? Primeira coisa, eu não posso comer coisa sacrificada a demônios, a ídolos. 2, eu não posso comer nada com sangue. Tá bem, ó? Bem como sangue. Eu não posso comer nada com sangue. Tudo bem? Eu vou abrir seus olhos espirituais agora. Você vai compreender uma coisa muito importante agora. Por que no terreiro, no candomblé, na umbanda e na quimbanda, tudo é feito com sangue? Caiu sua ficha aí? Tá entendendo o mundo espiritual aqui? Quem tá compreendendo o mundo espiritual aí? Quem caiu a ficha aí? Senão eu vou explicar. Aquilo que a palavra de Deus proíbe, o diabo usa e abusa. A palavra de Deus nos proíbe de comer e consumir sangue. Por quê? Sangue é vida. A Bíblia deixa bem claro que nós não podemos consumir sangue. Mas o que no terreiro, no candomblé, na umbanda, o que mais eles fazem? Pega ali o sangue da galinha, do boi, extrai, faz um monte de ritual, não é? Eu já vi pessoas quebrando o pescoço da galinha e bebendo sangue. Tá entendendo agora? Caiu tua ficha aí do mundo espiritual? Tudo que a Bíblia proíbe, tudo que a palavra de Deus proíbe, tudo que Deus deixou na sua palavra para nós, o diabo vai sempre fazer o contrário. O diabo sempre vai fazer o contrário. Então, o sangue, amado, é vida. Sangue é vida. Amém? Glória a Deus. Vamos seguir aqui então. Então, profeta, o que a Bíblia está me proibindo? Comer alimentos sacrificados a demônios. 2, consumir coisas com sangue. 3, ele está dizendo, da carne de animais sufocados e da imoralidade. Animais sufocados. Animais que foram mortos sufocadamente. Nós não podemos consumir também. Eu sei que você talvez nunca ouviu isso aqui, né? Mas está aí na tua Bíblia, Novo Testamento. Ordens dadas pelo Espírito Santo aos apóstolos. Profeta, mas se o animal foi morto e eu não sei que ele foi sufocado, nesse caso você está livre, você não tem peso sobre isso. Quando você compra um animal, uma galinha ali na granja e você não sabe que ela foi sufocada, não tem problema. Você não sabe. Mas se você sabe, não consuma. A Bíblia nos proíbe sobre isso. Tudo bem, queridos? Boa parte, 99% do que você vai comer, querido, você não sabe de onde vem. Então fique em paz. Ore, abençoe e tá tudo bem com você e Deus. Agora, se você sabe, é outra história. A mesma coisa vale para quem come coisas sacrificadas a ídolos.
Tem coisas que você vai comer que você não sabe que foi sacrificado a ídolo. Nesse caso, abençoa o alimento e siga em frente com Deus. Tudo bem? Tá dando para entender isso aqui? Vamos lá então. Primeiro ponto então, não comer coisas sacrificadas a demônios, ídolos. Não comer coisas com sangue, não beber sangue, nada com sangue. 3, eu não posso comer coisas sacrificadas, sufocadas, né? Animais sufocados. E 4, se abster, né, da imoralidade sexual. Evitem essas coisas e vocês farão bem. Então, o que nós precisamos fazer? Biblicamente falando, nos abster da imoralidade sexual, do pecado, né? A Bíblia fala isso de sempre, Jesus falou isso, né? A cobiça, enfim, tudo que é imoralidade, tudo que é fora da palavra, imoralidade sexual com o corpo, animais sufocados, sangue, consumir sangue e o primeiro que nós falamos aqui, que é comer coisas sacrificadas a ídolos. Tudo bem, queridos? Eu queria fazer uma pergunta aqui pra vocês, rapidinho. Quem não sabia disso aqui, por favor, fala aqui pra mim. Quem nunca ouviu isso aqui que eu tô ensinando? Quem nunca ouviu isso aqui? Gente, olha o tanto de gente que está vergonha para vocês, tudo bem? Isso aqui não é motivo de vergonha, pelo contrário, isso aqui é motivo de agradecimento a Deus. As coisas que você está aprendendo, que o Espírito Santo está te ensinando, isso é motivo de agradecimento a Deus. Deus está abrindo os teus olhos, amém? O Senhor está abrindo os seus olhos espirituais, você está compreendendo muitas coisas, amém? Glória a Deus por isso. Bênção demais. Maravilha, então. Eu vou concluir esse ponto e a gente conclui essa live à noite, na live da noite, tudo bem? Glória a Deus, não vai dar tempo, 20 já de live. Eu vou só dar uns recados aqui para vocês e vou só concluir a live com um ponto muito importante e a gente vai continuar na live da noite, tudo bem? Espero que se você puder estar na live da noite, vai ser uma live abençoada. Sexta-feira, pegue ali algo para você comer, venha para essa live. Gente, isso aqui é muito melhor do que um filme. Você está aprendendo algo sobrenatural. Isso aqui é um curso, já falei para vocês. Tem gente na internet que não ensina isso aqui, nem metade do que eu estou entregando para vocês aqui de maneira gratuita. Você não está pagando nada para isso, você só está aprendendo. Agora o que eu quero que você faça é se comprometer com o ensino. Pegar um caderno, a tua Bíblia e ir aprender comigo. A única coisa que eu cobro de você nessa live é isso. Tudo bem? É vir com seu caderninho, a tua Bíblia para você aprender. Amém? Glória a Deus. Eu vou concluir aqui então. Você que está aqui aprendendo, comigo já há alguns meses, eu acho que já completou 3 meses que eu estou aqui na internet ensinando vocês. Eu quero que você entenda uma coisa. O mundo espiritual não se brinca. Todas essas ordenanças que você viu que não foi pessoas que orientou isso aqui. Isso aqui foi o próprio Espírito Santo. Então isso que eu estou te ensinando na live, quando você pratica, querido, quando você entende isso aqui, quando você é uma pessoa que conhece a palavra, você tem muito poder no mundo espiritual. Você vive de maneira santa diante de Deus. Você é uma pessoa totalmente diferente. Olha só o que eu vou te ensinar aqui. A sua parte mental, aquilo que antes você pensava, vai mudar pela palavra. Você vai ser outra pessoa. Você vai ser guiado pelo Espírito. Sabe por quê? Porque sua vida está enquadrada na Bíblia. A sua vida está enquadrada na palavra. Amém? Glória a Deus por isso. Você está entendendo que quanto mais você conhece da palavra, quanto mais o Senhor te ensina, começa a cair as escamas dos olhos, não é? Você começa a entender as coisas, você começa a ficar mais sensível espiritualmente. Quando começa a acontecer alguma coisa, você começa a... Isso não é de Deus. Isso é demônios. Estão tentando me perturbar, né? Em nome de Jesus, Satanás, saia da minha casa. Você começa a ser uma pessoa, querido, totalmente diferente pela palavra. Então, tudo que você está aprendendo aqui, use e abuse. Aprenda, mas também pratique. Aprenda, mas também seja o que você está aprendendo. A Bíblia não pode só estar dentro da tua cabeça, tem que estar na sua vida diária. A Bíblia não pode estar só dentro da tua cabeça, mas nas suas ações. No seu comportamento. Em quem você é. Como as pessoas te veem. Amém, amados? Glória a Deus. Bênção demais. Não perca a live da noite, às 7 horas vai ser poderoso. Nós vamos continuar esse ensino mais voltado para as armas espirituais, tudo bem?
vai se preparando que nós vamos iniciar agora um período de falar de armas espirituais. Amém? Quais são as armas da nossa milícia? Quais são as armas da nossa guerra? Amém, amados? Glória a Deus. Bênção demais. A Pérola aqui já aprendeu, ela até escreveu aqui, né? A Pérola, eu já conheço ela, que ela tá sempre seguindo a gente aqui. Gente, é muita gente que tá aqui na live, tá? Todas as vezes aqui, tá entrando aqui no TikTok 350, 400 pessoas online, para honra e glória do Senhor. Aqui no Kawai também 100, 150 pessoas online. Então, às vezes aqui bate 550, 600 pessoas online. Eu não consigo lembrar de todo mundo, mas algumas pessoas pela foto, lembra que eu falei da memória fotográfica? Pela foto eu consigo lembrar de algumas pessoas, né? E eu sei que a Pérola, algumas pessoas aqui já estão acompanhando já há um tempo aqui na live, né? A Kézia aqui também no Kawai. A Kézia mandou algumas perguntas para mim recentemente também no chat, né? Então, queridos, glória a Deus pela vida de vocês. Tudo bem? Glória a Deus pelo que vocês estão aprendendo, compreendendo, vivendo e sendo transformados pelo poder do reino de Deus, pelo poder de Deus, porque o poder, ele é manifestado no mundo espiritual, no reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Maravilha, então. Vamos orar, queridos. Eu vou dar o recado aqui rapidinho, nós vamos entrar agora só pra gente orar e agradecer o Senhor, tá bom? As lives, todas as lives passadas, tá? Eu não consegui subir ontem no YouTube, infelizmente, pelo tempo, mas hoje, sem falta, eu vou subir as lives pra vocês. Então, todas as lives passadas dessa semana, que nós falamos muito forte sobre batalha espiritual, e você perdeu, não participou, você que tá aqui, seguidor ou pessoas que estão novas na live, você pode seguir lá o YouTube e acompanhar todas as lives no YouTube. Tudo bem? Todas as lives passadas estão no YouTube para você aprender. Glória a Deus. Maravilha, então. Todos os dias, às 9 horas da manhã e às 7 horas da noite, eu estou aqui com vocês de segunda a sexta, às 9 da manhã e às 7 da noite. No sábado, só às 9 da manhã. Tudo bem? No sábado, só às 9 da manhã. Por quê? Porque à noite a gente tem eventos na igreja, que eu pastoreio aqui em São Paulo, tudo bem? Eu sou pastor de uma igreja, sou presidente e fundador da igreja Êxodo Church aqui em São Paulo. E no domingo, às 7 horas da noite, é no mesmo horário, tá? Não vai mudar. A diferença é que no sábado é de manhã e no domingo é no Instagram da igreja. Na live do Instagram da igreja. Êxodo Church, que é a igreja que eu pastoreio aqui em São Paulo. Tudo bem? Então, todos os dias tem live. Só que no domingo é no Instagram da igreja que eu pastoreio. E no sábado é aqui mesmo, só que às 9 horas da manhã. Não tem à noite. Tudo bem? Glória a Deus. Você que está aqui, nunca ouviu aqui, nunca aprendeu e está gostando do conteúdo, eu vou pedir para você seguir aqui. Se você não seguir, a plataforma não vai te entregar meu conteúdo mais e possivelmente você não vai me encontrar mais, tá? Então, se você está aqui na live, tem um botãozinho na tua tela aí escrito seguir. Siga para você não perder os próximos conteúdos. Tudo bem? E se você também está aqui, no domingo é 7 horas da noite, tá? 19 horas da noite. E se você está aqui e gostou do conteúdo, e se você puder curtir a live, lembre-se, eu não estou pedindo aqui rosa, presente, dinheiro para você, tudo bem? Eu estou pedindo se você puder curtir a live. Por quê, profeta? Porque quando você curte, a live ela é enviada para outras pessoas. A plataforma aqui, essa plataforma abençoada, ela entende que o conteúdo é muito útil, e aí ele manda para outras pessoas. Tudo bem? Glória a Deus, então? Então, é isso, queridos. Isso aqui que eu queria falar para vocês hoje. Foi muito bom, foi muito poderosa a live. Aprendemos muitas coisas. A Vera Lúcia falou, posso doar sangue? Você não pode, minha irmã, você deve. Amém? Se você pode, tem oportunidade de doar sangue, faça isso. Jesus foi o maior doador de sangue. Talvez você nunca olhou por esse lado, né? Jesus foi o primeiro doador de sangue da humanidade. Ele doou o sangue dele por nós naquela cruz. E nós também precisamos doar o nosso sangue pelos nossos irmãos. Amém? Doe sangue. Eu fui doador durante muitos anos. Eu ia 3, 4 vezes no ano doar sangue, a cada 3 meses. Tá bom? Doe sangue, abençoe o seu irmão com o que você tem. O que nós aprendemos aqui? Sangue não é vida? Se você pode gerar vida para o teu irmão, você não vai fazer isso? Isso aí quem fala é os Testemunhos de Jeová, né? É outra seita pesada. É outra seita. Testemunho de Jeová, Igreja Adventista, são tudo seitas, tá? Por isso que eles colocam esse monte de regra aí, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se você pode salvar o teu irmão doando sangue para ele, você não vai fazer isso? Jesus não fez isso por nós? Por que você não pode doar seu sangue para o seu irmão? Você entende como que a seita, lembra que eu falei para vocês de subtração? Como que a seita subtraem privilégio da palavra de Deus e ajudar o próximo? Depois a gente vai falar sobre isso, tá? Sobre seitas e heresias. Tudo bem? Você pode sim, meu irmão. Se você consegue doar sangue, vai doar sangue. Tem muito banco de sangue que está precisando. Pessoas estão morrendo porque não tem pessoas que doam sangue.
Então, se você pode, faça isso sim, abençoe outras pessoas, sirva outras pessoas, vai lá, geralmente nos bancos de sangue ainda tem um lanche para você depois, né? Você vai lá para a salinha, come um lanche depois, tem muitos bancos de sangue que tem isso, né, aqui em São Paulo. Então vá lá, ajude o seu irmão, amém? Ensine o teu irmão, ajude o teu irmão, doe vida para o teu irmão. Tudo bem, queridos? A minha irmã falou que é adventista, minha irmã, com muito amor no teu coração, no meu coração, eu vou te falar a verdade, saia dessa igreja, é uma seita. Boa parte, 60% a 70% do que você aprendeu está tudo errado. Tudo errado. Eu amo o pastor Rodrigo Silva, amo a vida dele, não tenho nada contra a pessoa dele. Como arqueólogo, ele é uma bênção. Mas como teólogo, só baboseira. Arqueólogo, ele é show de bola, ele é uma bênção. Mas como teólogo, só heresia. Tudo bem? Benção demais. Essa profetisa Ellen White só falou besteira. Ah, profeta, mas tem coisa que ela falou que é boa. Mas ela corrompeu a palavra, falou que os escritos dela é semelhante ao da Bíblia, mesmo nível de inspiração. Se você não lê ela é a luz menor. Enfim, gente, eu não quero falar aqui, senão eu vou até amanhã falando sobre isso, tá bom? Glória a Deus, queridos. Benção demais. Igreja CCB, já falei também, é outra seita, tá bom? Saia dessa igreja. Se você puder, procure uma igreja que pregue a verdade e que não bata de frente com a Bíblia, não bata de frente com a palavra. Ah, profeta, mas a igreja ensina a Bíblia. Ensina, mas na ótica dela, na visão dela, não a verdade. Tudo bem? Quem tiver dúvida do que eu estou falando, pesquise o que eu estou falando. Se você tem dúvida do que eu estou falando, nossa, o profeta está falando besteira. Vai, estude. Pesquise o que eu estou falando para vocês. Amém? Pastora Joyce Meyer é uma bênção, tá bom? A única coisa que pega na Joyce Meyer é que eu não vejo ela falando, ela não fala sobre pecado. Ela está se tornando, infelizmente, se tornou, né? Uma pastora muito motivacional, uma coaching, né? Uma pastora coaching. O pastor verdadeiro, ele confronta o pecado, porque é o confronto do pecado que leva pessoas à salvação. Não é pregar coisas bonitas, é pregar a verdade. Ela é uma bênção, mas eu não vejo ela pregando sobre pecado mais. Não fala sobre pecado, não fala sobre justiça de Deus, não fala sobre a ira de Deus. Quem que você ouviu falando sobre a ira de Deus? A ira de Deus e a ira do Cordeiro virá sobre a terra. Deus irá te lançar no inferno se você não se arrepender dos seus pecados. Isso não existe mais, tá bom? São poucos que pregam a verdade hoje. Amém? Mas ela é uma bênção, tá bom? Não estou falando que ela é errada. Ela é uma bênção, ela prega mesmo a Bíblia e tal, mas não é um evangelho completo. Não é um evangelho verdadeiro. Tá bom? Lamartine Portela é uma bênção, não vejo nada assim de erro nele, pelo que eu sei, é que eu não sei tanto da liturgia do culto, né, dele, né? Eu não sei o que ele colocou lá como regra na igreja, mas teologicamente eu não vi ali erros na vida dele não, tá bom? Tudo bem, queridos? Glória a Deus. Hebreus capítulo 7, mudou o sacerdote Jesus, God Holy Spirit. Sim, meu irmão, eu concordo com você. Jesus é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, eu concordo. E é por isso que eu não concordo com os dízimos. Tudo bem? Eu não concordo com os dízimos. Já falei isso aqui milhares de vezes para vocês. A igreja que eu pastoreio hoje, nós vivemos de ofertas e contribuições voluntárias. Nós não colocamos nada como obrigatoriedade. Nós já entendemos isso, amém? Isso aí desde quando eu iniciei o pastorado, há muitos anos atrás, quando eu era adolescente, fui alcançado por Deus, eu já batia de frente com pastores sobre isso. Como adolescente. Amém? Então isso não é novo para mim. Tudo bem, queridos? Vamos orar então? Vamos agradecer ao Senhor? Feche seus olhos, queridos. Vamos agradecer. Deixa eu só trocar o áudio aqui que está descarregando meu celular. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por essa live? Em nome de Jesus? O pessoal que falou da igreja católica, saia dessa igreja, é uma seita. Saia dessa igreja. Anote o que eu estou te falando. Se você não quer sair, pelo menos estude sobre ela. Pelo menos tenha dúvida do que você está hoje, da igreja que você está hoje. Pelo menos duvide. Querido, é a dúvida que vai te levar à verdade. É duvidando, questionando. Essa é a maior fonte de sabedoria, é duvidando, questionando. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, queridos. Vamos orar e agradecer ao Senhor. A igreja batista é uma bênção, mas tem muita batista tradicional que tem um monte de heresia dentro também, tá? Por exemplo,
Tem batistas tradicionais que você se batizar em outra igreja, você vai ter que se batizar lá de novo. Onde está isso na Bíblia? Aonde está isso na Bíblia? Que você tem que se batizar de novo. Que o batismo que você fez lá atrás não teve validade. Isso não está na Bíblia. Mas eles pregam isso. E todo mundo que chega lá tem que se batizar na igreja batista. Ou seja, heresia, baboseira, não está na Bíblia isso. Se a pessoa se batizou numa igreja pentecostal verdadeiramente, com Deus, em aliança com Deus, e ela mudar para uma igreja batista, ela vai ter que se batizar de novo? Aonde está isso na Bíblia? A Bíblia diz um só batismo, um só Espírito, um só corpo. Tudo bem, amados? Então fique com a Bíblia. Está entendendo porque eu estou falando para vocês? Tem muita mentira, muita heresia, muita baboseira sendo ensinado hoje nas igrejas. Amém, amados? Mas eu vou parar por aqui, senão você já me conhece. A gente vai até amanhã falando aqui, tá? Já estamos a 1h30 nessa live. Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor por essa live em nome de Jesus. Você que está aqui, me segue para você não perder nenhum conteúdo e curta para que esse conteúdo seja entregue para outras pessoas, tudo bem? Vamos falar com Deus. Eterno Deus, eu quero te agradecer, ó Pai, por cada momento dessa live. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor tem nos levado a um nível de maturidade e conhecimento da palavra. A um nível, Senhor, de maturidade. A um nível, Senhor, de espiritualidade. O Senhor quer, Pai, que nós nos tornemos pessoas mais espirituais e menos carnais. Porque a nossa carne, Senhor, vai sempre lutar contra o nosso espírito. E nós queremos, Pai, viver em nome de Jesus, de maneira santa e irrepreensível na Tua casa, na Tua palavra, no Teu reino. Nos ensine, Pai, nos posicionar na Tua presença. Nos ensine, ó Pai, nos posicionar na Tua casa, no Teu reino, na Tua palavra, na Tua verdade. Tu és, Jesus, a verdade, o caminho. Senhor, Tu és a verdade, o caminho, a vida. E nós só chegaremos a Ti, ó Pai, pelo verdadeiro caminho. Então, Senhor, nos ensine, nos ajude, nos aprimore, nos faça, Senhor, nos tornar pessoas mais maduras na Tua presença. Nós queremos mais do Teu fogo, Senhor. Queremos mais da Tua unção, queremos mais do Teu poder. Queremos manifestar, ó Pai, o fogo do Teu Espírito, em o nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por cada momento, cada tempo precioso. E se assim, Pai, o Senhor nos permitir, estaremos hoje à noite, às 7 horas, Pai, aqui juntos, falando da Tua preciosa palavra, meditando na Tua palavra, ensinando a Tua palavra. Obrigado, Senhor, por cada momento, por termos, Pai, o temor dentro do nosso coração, porque isso foi gerado por Ti. Obrigado. Te adoramos e Te agradecemos por tudo, Senhor. Pelo amor, pela graça, pela sabedoria, pelo entendimento, pela inteligência do Espírito. Te damos honra, Te damos glória e Te damos o louvor para todo sempre, em o nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Amém, queridos? Glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida, então. Estamos aqui com mais ou menos 350 pessoas online. Que Deus abençoe tua vida, querido. Tenha um fim de semana repleto de bênçãos. Um fim de semana abençoado, cheio de oração, de meditação na palavra. Um fim de semana na presença de Deus. Em nome de Jesus, aproveite com a tua família, curta com a tua família, vai passear com a tua família, tira os seus filhos do celular, tire sua família do celular, da televisão, vá para um parque, vai construir memórias, vá construir memórias com seus filhos. Lembre-se que tudo vai passar nessa terra, a única coisa que vai permanecer é a palavra de Deus e as tuas memórias. Vá construir memórias, vá dar sorriso, vai rir, vai brincar, vai jogar bola, vai brincar com seus filhos. Seja uma pessoa verdadeiramente aproveitadora da palavra. Aproveitadora, Senhor, dessa vida. Aproveite, Senhor. Aproveite em nós. Nos ensine a aproveitar a vida com sabedoria e felicidade. Aproveite, querido. Curta a vida. Saia do celular. Saia do celular, saia da televisão. Vá aproveitar, vai construir vida e memória com a sua família. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você e lembre-se, sem sacrifício não tem fogo do Espírito de Deus. Deus te abençoe, amado. Um fim de semana rico na tua vida. Um abraço e um beijo no seu coração. Fica na paz.